Boa tarde a todos. O palestrante Carlos Moreira Leite, título da apresentação: Melhora da proteção contra mortes por raios, histórico e causas. Carlos Moreira Leite, ele é engenheiro mecânico pela FEI, em 1984, sócio das empresas Oficina de Mídia, do Brasil, e Volts & Bolts, da Estônia, autor dos softwares Atmos, SPDA, e do TECAT, Malhas de Terra, autor dos livros Malhas de Terra, Proteção e Aterramento de Estações de Telecomunicações, e coautor do livro Proteção contra Descargas Atmosféricas. Carlos, fica à vontade, muito obrigado. Viu? Tá. Bom, o som tá legal? Hã? Não, não é. Aqui, pronto. Bom, o pessoal levantou bastante o nível das palestras aí. A minha palestra é um pouco mais conceitual, então não vou entrar muito em fórmulas, tem um grafiquinho só, mas é uma coisa um pouco mais tranquila, tá? Aqui, desafiando um pouco o que falaram da altura, essa foto foi tirada por um colega meu, o Mário Leite. É uma foto real, tá? Não é montagem, não. Parece montagem, mas não é. Ali é o Pico do Jaraguá. Foram 2 raios que caíram exatamente ao mesmo tempo ali. Ele teve a sorte de pegar a foto bem na... Estava tirando foto de raios lá e tirou aí os 2 raios caindo bem na torre lá do Pico do Jaraguá. Então, a altura influi. depende muito da situação, do lugar, das condições meteorológicas e tal, da nuvem, né, no tipo de nuvem e tudo mais, mas também tem uma certa influência na altura também. Bom, vamos falar um pouco sobre raios e mortes. Um pouco já foi falado aqui pelo Hélio, e um pouco o Danilo vai falar amanhã também. Uma coisa que a gente vai verificar, que já foi comentado, que houve uma queda no número de mortes no Brasil nos últimos 20 anos. A gente não tem dado para trás disso. Agora o Danilo falou que ele tem de 96, a gente pode dar mais uma completada nisso. E foi mais ou menos o tempo em que a gente começou a atuar para fazer cursos, livros, normas e revisar tudo, tá? Então, eu fui atrás de tentar descobrir por que estão caindo o número de mortes, né? Isso é uma informação importante para a gente ver se o que a gente está fazendo está funcionando ou não. Então, ali, em primeiro lugar, então, o número de raios tem permanecido mais ou menos constante, tá? É claro que ele varia muito, a gente vai ver essa variação, mas num período de 20 anos aí pode-se considerar que a flutuação do número de raios é mais ou menos constante. O número de mortes absoluto diminuiu. Então, o número de mortes no Brasil, você vai ver a estatística lá, pelo DataSUS ou por outra fonte, você vai ver que o número, vai vendo as anotações no CID, né, que o médico faz no atestado de óbito, e daí você vai pescando isso e vendo quem que morreu por raio ou alguma decorrência de raio. Tá? Só que nesse meio tempo, nesses 20 anos, a população aumentou. Então, o número relativo de mortes, na verdade, diminuiu mais do que o número absoluto. E eu apresento, então, 2 causas para isso, né? Uma é a melhoria dos projetos, né? Então, a divulgação técnica, os melhores projetos que foram feitos a partir dessa divulgação técnica, né? E também das técnicas construtivas, das construções, principalmente de construções populares. E a outra ênfase que eu dou é para a urbanização. Então, como já foi comentado também, aquele lance da África, né? Você passando a população da zona rural para a zona urbana,
Você, além de outros ganhos que tem de consumo de energia, de melhor educação, melhor salário, mais crime também, tem a parte ruim também, mas você também vai ter uma melhora do desempenho das proteções. Tá? Bom, aqui é uma precipitação pluviométrica na Amazônia. Vocês vão ver que tem uma pequena queda aqui, bem leve, né, que não chega a influir muito nos resultados, mas dá para ver que tem uma oscilação, claro, de ano para ano. Isso vai variar. Tem o El Ninho e o Laninha, são as duas, o aquecimento e o resfriamento das águas do Pacífico, que interferem no clima de toda a América do Sul até a América Central e América do Norte. E tem também algumas alterações no Oceano Atlântico que está começando a ocorrer também, que também influi um pouco no número de tempestades de um ano em relação ao ano anterior, em relação ao ano seguinte. Então tem essa variação de ano para ano, mas dá para ver que é tipo, um harmônico, tá? Uma onda harmônica, e fica mais ou menos constante ao longo dos últimos, aí, de 81 até 2011, tem um espaço aí de 30 anos. Bom, aqui é o número de mortes absoluto. Então, esse grafiquinho que todo mundo conhece lá do INPE, né? Então, o número de mortes foi variando. Tem mais ou menos também uma onda harmônica aqui, tá? Só que ele foi caindo ao longo dos anos aqui de 2000 até 2019. Então, tem aqui para cada ano o número de mortes, tá? Então, 2001 teve mais tempestades, tal, outros fatores que a gente não controla. Então teve um pequeno aumento aqui no número de mortes, depois foi caindo, subiu de novo, daí caiu de novo, tá? Até chegar num número bem mais baixo já para 2019. 2020 já saiu? DataSUS 2020? Acho que já deve ter saído já também. 2020 já. 2021 acho que ainda não tem. Tá. Bom, aqui vamos ver o aumento da população. Voltando um pouco para trás para ver a tendência, né? Então temos aqui desde 1940, em azul está a população urbana, em vermelho está a população rural. Então a população urbana foi aumentando aqui, seguindo uma curva, e a população rural começou a aumentar junto, depois estabilizou, e a tendência para 2050, que é uma projeção da ONU, tendência para 2050 então é uma queda acentuada da população rural. Hoje nós estamos na base de 86% de urbana e 14% de rural. Tá? Então, comparando aí com 2000, a gente estava, aqui não está em porcentagem, mas dava por volta de uns 80% mais ou menos, 75%, 80%. Bom, se a gente tem aqui um número de raios mais ou menos constante ao longo do tempo, seria de se esperar que as mortes também ficassem constantes ao longo do tempo. Então, repetindo o grafiquinho aqui para ficar tudo na mesma linha, então a gente tem o número de mortes esperadas aqui, porém a população foi crescendo. Né? Nesse período de 2000 a 2019, a população cresceu 20%. Tá? Então é significativo. E o número de mortes caiu, em vez de subir. Tá? Então, ele devia subir e ele caiu. Então, esse daqui é o fato da gente aqui. Então, o número de mortes absoluto caiu. Aqui eu coloquei o número de mortes absoluto em tracejado. Isso daqui está fora de escala, tá, gente? É só para dar uma ideia do que aconteceu. E o número de mortos relativos caiu mais. Então, a gente teve um delta aqui de 20% aqui em relação ao que estava previsto, né? Seria de se esperar. Não previsto, mas que seria de se esperar. Aqui, então, já é a série... quando a gente faz a estatística nesse tipo de coisa, como uma população é variável, então o correto não é fazer o número de mortes absoluto, mas o número de mortes relativos. Então você faz um índice por 100 mil habitantes ou por 1 milhão de habitantes. Tá? Nesse caso aqui eu fiz por 1 milhão de habitantes. Então nós temos aqui, em 2000 teve 0,8
mortos por milhão de habitantes. Em 2019 já tem 0,316. Então a gente vê aqui aquela curva, aqui a curva real, tá? Já está em escala de bonitinho. Então ela está caindo. Então dá para traçar aqui uma regressão. Não vai nunca chegar a zero. Tem aquele, acho que foi se não me engano foi o slide do Hélio, que mostrou nos Estados Unidos o número de fatalidades, né? E lá está por volta de 11, 12 mortos por ano. E a população deles é 50% maior que a nossa. Então, a nossa, aí, o mínimo vai parar aí pelos 15, ou deveria cair mais, ou ao contrário, né? Deveria estar uns 7 por ano, mais ou menos. A gente não vai chegar nisso, é claro que as condições são realmente diferentes de um país mais desenvolvido para um menos desenvolvido, mas seria o target ideal aí para a gente, seria alguma coisa desse tipo. A gente joga menos golfe que eles, mas a gente pesca mais também. Então, eles fazem muito aquela pescaria de truta, né? De fly, né? Aquela lá com chuva, acho que eles não chegam a fazer, né? Bom, então vamos tentar descobrir o que aconteceu com isso. Tá? Primeiro caso que a gente fica meio óbvio, aí, melhores projetos, né? Os livros, normas, cursos, artigos em revistas, artigos online, lives e vídeos e softwares. Todos esses itens foram melhorando muito ao longo dos últimos 20 anos, ao longo dos últimos 30 anos. Nosso primeiro livro saiu em 93, se não me engano, foi a primeira edição aqui do Proteção contra Descargas Atmosféricas. A gente mesmo que editou estava bem ruinzinho, mas eu fui de edição para edição, eu fui aprendendo a fazer a edição e foi melhorando bastante. Depois as normas também, a norma de 2001 já foi melhorzinha, a norma de 2005 já estava mais razoável, e depois então entrou toda aquela carga científica da IEC, a gente já tem uma norma hoje bem mais apurada, né? Que também continua em evolução, né? Continua fazendo, está em revisão hoje, está em revisão na IEC, a gente também está em revisão aqui, como você sabe, e então todo esse trabalho de cursos e tudo, a gente vendeu por volta de uns 10 mil livros, mais ou menos. Isso tem um efeito multiplicador, né? Cada pessoa que lê vai fazer vários projetos, né? Cada curso que a gente fez com o Jobson, o Normando, o Reinaldo também faz curso. Cada um desses, a gente não está fazendo curso para pedreiro, a gente está fazendo curso para engenheiro. Então tem um efeito multiplicador, aí o cara vai fazer diversas obras em cima daquele curso. Então isso vai espalhando. Não dá para medir exatamente isso, mas respondendo aquela pergunta da Marianne, sim, a gente salvou algumas vidas por aí. Não sei se eram vidas que valiam a pena ser salvas, isso aí já é um problema mais filosófico, mas... Cadê o... A parte dos projetos, por exemplo, esse daqui é o meu software que a gente vai sortear amanhã, a versão só de gerenciamento de risco do Atlas. Então não tem mais aquela desculpa de que é difícil de fazer gerenciamento de risco, né? Aqui, por exemplo, você está na aba de zonas, né? Tem todos os parâmetros das zonas aqui. Ou você está na aba de serviços, tem todos os parâmetros das linhas de serviço também. Então, se você está lá, você mudou um DPS ali, você quer saber que influência isso vai ter no risco da zona, é só ir no painelzinho do lado ali, clicar em Update, e você já sabe todos os riscos da zona, como é que se comportam, de R1 até R4, RA até RZ, e já tem em vermelho aqui se tá perigoso ou não. Tá? Então não tem muita desculpa para dizer que é difícil de fazer o gerenciamento. Continua precisando ler a norma, continua precisando se instruir e tal, não é só pegar o software e esperar que o software faça milagre, né? Tem uma sigla muito antiga, né, americana, de engenharia, passou para computação,
que é a GIGO, né? Garbage in, garbage out. Né? Então, se você coloca dados errados, você vai ter resultados errados, não tem algoritmo, não tem programa que faça milagre em cima disso. Então, precisa estar sabendo o que está fazendo. Então, precisa realmente prosseguir estudando os livros, as normas, os cursos e tudo. Mas que já está mais simples hoje, tá. Melhores projetos. Aqui também eu dei uma analisada. A hora que você aumenta a população, ela não só aumentou de tamanho no Brasil, mas também de um ano para o outro parece que a gente está sempre em crise. Mas, na verdade, ao longo de 30 anos, foi tendo uma melhora significativamente do nível de moradia, principalmente da população rural e periférica das cidades, né? Então, a primeira foto aqui é de uma favela, aquela favela tradicional do século passado, o famoso barracão de zinco, né? Você tem a favela, barraco de madeira, um teto de brasilite ou chapa galvanizada, né? E isso daí, quando cai um raio, mata todo mundo, né? Ou causa um incêndio ou mata por tensões e por choque. Depois essa mesma favela, ela vai, alguns dos moradores são pedreiros, o ajudante de pedreiro, eles vão aprendendo como é que faz, com o engenheiro, como é que faz as casas, né? E eles vão, o sonho deles é ter uma parede de tijolo. Daí ele vai lá e faz uma casinha, cai, ele vai, aprende a fazer, faz outra casinha em cima daquela que caiu. E você tem aqui, então, uma favela mista. Você tem alguns barracos de madeira e alguns barracos já de tijolo. E essa daqui é uma favela moderna, acho que é do Rio de Janeiro, em que é uma favela rica, que o pessoal chama. Tem gente lá com classe média na favela. E algumas têm reboco, pintura, outras estão no tijolo ainda, mas vocês vê que tem luz elétrica, internet deles é por celular, mas eles têm luz elétrica e todo mundo tem televisão, geladeira. Eu vi um sujeito reclamando numa reportagem que ele não podia cair um raio e ele já tinha tido prejuízos, queimou a televisão de tela plana, queimou a geladeira, queimou um monte de coisa, tudo na favela, né? E que ele teve um prejuízo de R$ 4.000 e não podia processar a companhia elétrica, a Light, lá no Rio de Janeiro, porque a casa dele não tem relógio, né? Saiu barato. Bom, aqui é um barraco, então, vamos fazer uma vista explodida do barraco. Ele tem uma laje, que todo mundo gosta de fazer churrasco, e também o sonho do cara é ter um sobrado. Então ele faz uma laje, aquela lajezinha pré-fabricada de elementozinhos T com um bloco cerâmico, né? E ele aprendeu lá com o engenheiro, fazendo a obra e tal, a fazer um vigamento aqui, as colunas, né, que eu chamo de colunas, mas os civis chamam de pilar. E ele faz normalmente isso daqui tudo interligado, tá? Ele nem sabe porquê, mas ele acaba fazendo tudo interligado. Então, até pelo tamanho de um barraco desses, né, você acaba tendo aqui uma gaiola de Faraday, né, porque essa dimensão aqui é menor que 10 metros, você nunca viu um barraco aí com mais do que isso, e 15 metros aqui também. Então você acaba tendo uma gaiola de Faraday aí. Então o cara, sem saber, ele fez um PDA para o barraco dele. Tá? Mesmo que ele não tenha interligado, o que vai acontecer aqui? Se ele fez interligado e deixou os ferros já de espera para fazer o sobradinho dele aqui, o raio vai cair, o ponto preferencial de impacto vai ser na ferragem, vai descer pela ferragem e vai espalhar aqui pelo solo. Tá? Então a gente vai ter problema de potenciais aqui, mas não vai ter queda de raio matando alguém diretamente. Tá? Mesmo que ele não tenha feito a interligação correta, como nesse caso aqui, vai acontecer de que o raio vai cair aqui, porque ainda assim, o raio, tendo que atravessar o concreto aqui, ele vai ter uma indutância menor do que ele tendo que romper todo esse dielétrico aqui para chegar no chão. Tá? Então ele preferencialmente vai chegar perto da ferragem,
vai quebrar o concreto, vai cair um pedaço de alvenaria lá, espero que não tenha ninguém embaixo, e depois ele racha isso daqui e desce para cá. Estruturalmente, o sujeito vai ter que consertar a casa dele, mas assim, diretamente o raio não entrou lá dentro e matou ninguém. O que vai matar alguém ainda, como também foi falado aqui hoje, são as instalações elétricas, né? Como eu falei, a internet aí é tudo via celular, né? O pessoal não, ninguém aqui tem Vivo Fibra, por exemplo, né? na favela. Mas a interligação elétrica, além de não ter relógio, né? Ela é feita toda na forma de gatos, né? Até colocar uma placa de proibido estacionar aqui, que você parar com o carro que é capaz de cair um fio em cima de você. Então, isso daqui que a gente ainda tem que se preocupar hoje, principalmente. Né? Claro, continuar fazendo tudo que já está sendo feito corretamente, não vai deixar de fazer corretamente, mas a parte que dá para melhorar ainda é a parte da instalação elétrica aqui. E o outro ponto que eu gostaria de enfatizar é a parte da urbanização. Né? Como vocês sabem, o número de mortes é percentualmente muito maior na zona rural do que na zona urbana, mesmo tendo muito mais gente morando na zona urbana hoje, ainda a principal causa de morte é na zona rural aqui. Tá? Ainda tem 26% de mortes são na área rural, agricultura e derivados. Os outros são dentro de casa. Também tem muita casinha na zona rural que é ainda com telhado de sapé, você ainda acha isso por aí. Tá? Então tem casas de madeira e tudo mais. Então, e em ambientes mais expostos também, tá? Sem outras edificações próximas e tal. Depois tem praias, tem outras atividades externas, né? E então tem essa parte aqui que nunca vai chegar a zero. Sempre vai ter alguém fazendo jogging na praia, correndo na praia. Começa a chover, o cara vai correndo para casa, mas o raio é mais rápido que ele, acaba pegando ele. A urbanização, um negócio que a gente está estudando aí, segue uma lei de potência. Né? Isso já vem desde a década de 80, o BAT começou a estudar isso. Você tem um crescimento fractal das cidades. Então, por exemplo, eu botei aqui o Sete de Mandelbrot, que é o fractal mais conhecido, tá? E peguei aqui o finzinho da zona leste de São Paulo. Aqui está onde eu moro, que é Mogi das Cruzes. E tem umas ramificações aqui para Guararema e tal. Aqui está o Jobson. Do meio do mato aqui. Eu moro no morro aqui no meio do mato também, mas está pertinho da cidade aqui. Então vocês veem que tem uma granulação, né? Você tem uma aglomeração muito grande, depois você tem bolinhas menores e depois só ramificaçõezinhas. Lembra muito esse tipo de coisa aqui. Tá? E aqui, não sei se dá para ver direito no slide, em 50 metrópoles no Brasil, você tem 67 milhões de habitantes. Tá? Depois, diminuindo a quantidade de habitantes, você vai tendo menos habitantes. Então, exceto um degrauzinho aqui, você tem uma curva aqui. Tá? Então, está mostrando que a grande maioria dessa população urbana não só está em cidades, mas está em cidades grandes. Tá? E em cidades grandes, então, em aglomerações maiores. Tá? Então, o que acontece? A gente tem 64 casinhas, ou 4 prédios de 16 apartamentos, ou um prédio de 64 apartamentos. Então, aqui, além de ser muito mais barato fazer apartamento do que fazer casa, tá? Quem já fez casa sabe disso. Você também, ainda mais tendo outros prédios de mesma altura do lado, a proteção desse prédio vai ser mais eficiente na proteção das pessoas lá dentro. Assim como vai ser mais eficiente também o consumo de energia, o uso de materiais de construção civil e tudo mais. Então, só já concluindo aqui,
Ah, tem. Tranquilo. Então a gente tem essa queda do índice de mortes aqui, aqui já é como índice, tá? Para vocês terem uma ideia, na Índia, que as favelas lá são maiores que aqui e ainda são daquele tipo de madeira, o índice deles é de 2,5, mais ou menos, foi o número que eu encontrei. Então, enquanto a gente está aqui com 0,37 mortos por milhão de habitantes, eles estão com 2,5 mortos por milhão de habitantes. Então, quando começa a chover, a Índia chove muito também, então eles têm as tempestades lá nas chuvas de monções, que é justamente o período que está começando agora. Com o aquecimento global está começando mais cedo. Vocês viram que o nosso outono não existiu, a gente entrou direto no inverno, né? Chegou a 1 grau de temperatura em São Paulo no mês passado. Então até fiz um meme na internet lá, que o Vivaldi hoje comporia só as 2 estações, né? Só tem verão e inverno, não tem mais 4 estações. Então a obra dele ficaria pela metade. Então a coisa a gente não sabe ainda onde é que vai parar isso, se vai parar, se vai continuar, não tem, é muito difícil fazer previsão, principalmente quando é sobre o futuro, como dizia o Niels Bohr. Então a gente acha que aparentemente vai ficar assim, vamos ficar não que o inverno vai ser mais forte do que o inverno normal, tá? Mas que vai ser mais espaçado, e também as variações entre verão e inverno vão ser mais críticas. Então, por exemplo, na Turquia, no mês passado, não, umas 2 semanas atrás, você tinha incêndio florestal no norte e inundação no sul. E a Turquia é pequena, né, comparada com o Brasil. Então, no mesmo país, eles estavam enfrentando 2 problemas opostos, né, fogo e chuva. Então, embora a gente esteja com essa melhoria aqui, ainda dá para baixar bastante. Vendo pelo lado americano, né, dá para a gente baixar bastante aqui ainda. Então a gente tem que realmente continuar a melhorar os projetos, fazer o que a gente está fazendo mesmo. Então está funcionando, então vamos continuar fazendo. O crescimento das cidades a partir da urbanização é uma coisa orgânica, né? A gente não controla. A humanidade é assim desde que abandonaram as pastagens, começaram a fazer cidades, né? Com 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, isso começou a acontecer e não parou mais. Então a gente não controla isso, é um leão na sala lá. A gente não controla a urbanização, mas ela acontece assim, a gente tem que reagir. E, pelo menos no nosso caso aqui, foi positiva a reação. E então a gente tem que tomar cuidado mais atualmente, então a gente se concentrar na parte elétrica. E, aliás, como já tá, até naquela primeira edição do nosso livro lá de 93, já tinha um grafiquinho lá mostrando, né, que com o passar do tempo, a proteção estrutural ia ser um pouco menos importante, a proteção ia ter uma queda na preocupação com a proteção estrutural, ia começar uma preocupação maior com a proteção dos equipamentos, né? Como o Cláudio falou, né, trabalho de Panicali também. Então a gente continua tendo problemas com todos os DPS, com todos os disjuntores, DR e tudo mais, a gente continua tendo problema com a carcaça da geladeira. Tá? Então, bom sugestão de negócio é fazer carcaça de fibra de vidro para vender para a geladeira. Tá. Bom, então é isso daí. Tenho contato aí, quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente vai ter o debate aí, mas também quiser mandar e-mail, pode mandar o contato também. Tá. O que a gente vai sortear é o. Amanhã a gente vai ter um sorteio de 5 licenças do Tupã, né? Isso. Vou sortear um Atmos também, dessa versão RE. RE é Risk Assessment Edition. Ela faz esse gerenciamento de risco. Tem a versão Plus, que além disso faz também algumas verificações, como se você está numa casinha que tem 2 prédios do lado, ele verifica se você está protegido pelos prédios ou se você vai ter que fazer também na sua casa um PDA.
E tem também a parte de materiais, listagem de materiais, faz o cálculo dos para-raios e das descidas, aterramento, e faz a listagem toda. Mas a versão RE já é bastante útil, tá? Porque ele pega toda a parte 2 da norma e coloca as tabelas todas em caixinhas que você seleciona. Você não entra o número do... você pode entrar opcionalmente o número, mas você pode escolher só pela linha, como se você estivesse lendo a tabela da norma, né? Porque isso eu reclamei com o pessoal da IEC lá, que quem faz a norma não faz a norma pensando num software. Então você tem uma tabela com 10 valores, depois você tem 11 notas modificando os 10 valores. Então, para fazer um software em cima disso é um pesadelo, né? Então, é isso daí. Muito obrigado, Carlos. Excelente palestra. Convido você a compor a mesa, Luiz Ferraro, professor Alexandre Piantini, professor Carlos Morales, e a sessão está aberta para perguntas.